Quando os acontecimentos dessa semana começaram a se desenhar, aí eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso programa. Nós já tínhamos alertado aqui no De Leste a Oeste que nada disso surgiria simplesmente do nada. No programa do dia 12 de dezembro, nós explicamos o que a doutrina Monroe significa e por que entender a história é essencial para interpretar o presente. No início de dezembro, Marco Rubio foi direto ao ponto ao afirmar que os Estados Unidos precisam cuidar primeiro do seu próprio hemisfério antes de projetar poder para outras regiões do mundo. É uma fala que ajuda a entender o pano de fundo estratégico das decisões que estamos vendo agora. You know, it's interesting, if an aircraft carrier of the United States was deployed off the coast of Japan, or was the coast in the Pacific somewhere, or was deployed in the Mediterranean, or in somewhere off the coast of Europe, everybody would be happy because it would show America's commitment to our security partnerships that we have around the world. But somehow if an aircraft carrier and our naval assets are deployed in our own hemisphere, that's problematic. I would say that if you're focused on America and America first, you start with your own hemisphere where we live. What happens here, I'm not saying things that are happening halfway around the world are not important. I'm saying what happens in our hemisphere impacts us faster and more deeply than something that's happening halfway around the world. Essa ideia não é nova, ela atravessa séculos da política americana e ajuda a explicar por que certos movimentos se repetem quando o equilíbrio regional é ameaçado. Para entender de onde vem esse princípio e por que ele volta ao centro do debate, é preciso mexer nas páginas dos livros de história. Proclamada ainda no século XIX, a doutrina Monroe estabeleceu uma lógica fundamental da política externa dos Estados Unidos: o hemisfério ocidental como espaço estratégico prioritário. Vamos relembrar o que essa doutrina significa e por que ela ajuda a ler o mundo de hoje. 2 de dezembro de 1823. O presidente dos Estados Unidos, James Monroe, dirige-se ao mundo com uma frase que mudaria a geopolítica do continente: a América para os americanos. Nascia então a doutrina Monroe. A mensagem era clara: o hemisfério ocidental não seria palco de novas colonizações europeias. As potências do velho mundo estavam avisadas: aqui vocês não mandam mais. No início era um gesto de proteção às nações recém-independentes da América Latina. Os Estados Unidos ainda eram militarmente frágeis e a doutrina foi aplicada sobretudo pela diplomacia: garantir que o destino da América fosse decidido por quem vivia nela. Com o passar das décadas, o princípio evoluiu. Intervenções no Caribe, na América Central, apoio a governos aliados, contenção do comunismo. A doutrina Monroe tornou-se a bússola estratégica dos Estados Unidos no continente. Da guerra hispano-americana à crise dos mísseis em Cuba, do Panamá à Nicarágua, a ideia central permaneceu: impedir que potências externas transformassem o hemisfério em um campo de dominação ou tirania. Do século XIX ao século XXI, o fio não se rompeu. E agora, 200 anos depois, esse espírito retorna. Em comunicado recente, a Casa Branca reafirma o princípio: os Estados Unidos continuarão a defender a soberania das Américas contra as interferências de nações estrangeiras e instituições globalistas. A estratégia é explícita e estabelece paz através da força, supremacia naval, controle de rotas estratégicas, combate ao narcotráfico e ao terrorismo, vigilância sobre a presença da China e de regimes hostis no continente. A doutrina Monroe nasceu defensiva. Hoje, no entanto, torna-se ativa. Não apenas impedir invasões, mas proteger aliados e manter o equilíbrio do poder no hemisfério. A mensagem de 1823 ecoa com intensidade renovada: o destino da América deve ser decidido por americanos. 200 anos depois,
a doutrina Monroe permanece como um dos pilares da liderança dos Estados Unidos no Ocidente, o guarda-chuva político, militar e civilizacional que molda o futuro no continente. Bem, a doutrina Monroe expressa um princípio simples da política internacional. Nenhuma potência tolera ameaças estruturais no próprio entorno estratégico. O que estamos vendo agora é esse princípio voltando à prática. E a pergunta que faço para o Ivan é a seguinte: Ivan, quais erros levaram os Estados Unidos a permitir esse nível de infiltração no hemisfério e o que ainda precisa ser corrigido, Ivan? Bom, Ana, os erros, acredito eu, estão, assim, no longo dos anos, foi justamente abandonar a doutrina Monroe. Se ela tivesse sido levada em consideração, né, ao longo dos anos, talvez a situação agora fosse diferente. Com um destaque: quando a doutrina Monroe foi idealizada lá atrás, os Estados Unidos não tinham os meios que eles possuem hoje para aplicar a doutrina Monroe. Então, quando nós pensamos com a cabeça de alguém do século XVIII, nós vamos XIX, nós vamos ali ver uma doutrina totalmente cheia de audácia, porque como esse novo país, que era uma colônia até ontem, já aplica algo nesse sentido para colocar aqui, o hemisfério é nosso, e os Estados Unidos conseguiram. Olha como é interessante a história, Ana. Os pais fundadores criaram esse cargo, né, que eu acho tão fascinante, de secretário de Estado. Que é difícil você encontrar um cargo semelhante, com tantos poderes, uma espécie de primeiro-ministro do exterior. É difícil você definir em uma palavra. Né? Eu acho. Verdade. Nós temos algo semelhante na igreja. Bem lembrado, Bernardo. Bem lembrado. Pois é. E aí, nos dias de hoje, então, os Estados Unidos têm os meios de aplicar a doutrina Monroe, e o Marco Rubio, ele encarna talvez aquilo que os pais fundadores idealizaram para o cargo de secretário de Estado. Ele sabe o poder que o cargo de secretário de Estado tem e ele usa. Eu não consigo lembrar aqui de cabeça, nas últimas 2, 3 décadas, talvez a gente tenha que voltar para o Kissinger, um secretário de Estado tão atuante e que tenha feito tanto em tão pouco tempo. Olha quanta coisa o Marco Rubio já fez, e em menos de um ano, tá? Faz menos de um ano aí que ele assumiu esse cargo. Os erros, o que precisa ser ajustado, Ana, é que eu acredito que ainda parte da elite americana ainda não tenha compreendido que muitos dos problemas internos dos Estados Unidos têm origem justamente na América Latina. Qualquer saudação aqui ao Foro de São Paulo não é mera coincidência. Eu acredito que a partir do momento que esse trabalho que você mesmo mencionou aqui na programação da Oeste, Ana, eu estava acompanhando outro dia quando você disse que o Marco Rubio explicou para muitos congressistas republicanos do que era o Foro de São Paulo, que eles estavam tendo uma aula, se não me engano foi essa expressão que você utilizou. Quando esse curso do Foro de São Paulo, com o professor Marco Rubio, chegar a mais e mais deputados, senadores, e eles, sinceramente, aprenderem e terem questão do que é a América Latina e os problemas que ela causa internamente dentro dos Estados Unidos, uma vez corrigido isso, acho que aí é só administrar a doutrina Monroe, mas ela jamais pode ser abandonada pelos interesses dos Estados Unidos no hemisfério. Ana?